Opa, boa noite. E aí, João, beleza? Fala, Tudo bem? Hamilton, tudo bom, cara? Tá me Tudo ouvindo legal certo. aí? Perfeito. Pronto. Olha, é a primeira vez que a live começa sem problema aqui para adicionar o convidado. Deixa eu Pô, botar maravilha, então. a É bom doutora aqui. sinal. É um bom sinal. Só colocar a doutora aqui. Mas enquanto isso, pode ir se apresentando, falando sobre. Eu só estou ouvindo um eco, acho que a minha voz está voltando. Eu Cara, estou ouvindo que está sendo. eu tô usando fone e eu não tô ouvindo eco de ti. Não sei se é o teu caso. Tu estás de fone de ouvido? Não, acho que agora sumiu. Acho que agora melhorou. Tá ok. Aqui na sala tá bem silencioso. Tá ok. Pois é, agora começando com a apresentação, né, João? O João Felipe Luz é um advogado criminalista, um advogado que atua também na área administrativa e previdenciária. Ele atua no escritório Pena e Russo Advocacia. E Correto. se quiser complementar mais alguma coisa, fica à vontade. Bom, perfeito. Hamilton, não sei quantos participantes nós temos até o momento. Eu tô vendo que tem três pessoas aqui, né? Duas agora. Tu vai querer esperar entrar mais alguém? Já vamos começar logo? A doutora também já vai entrar? Pode começar. É porque aqui no Instagram ele tem aquele limite de tempo de 1 hora, né? Mas Uhum. essa live aqui ela vai ficar salva depois. Ah, Então, tem muita gente até perfeito. que veio conversar comigo falando, vou estar num compromisso, mas eu quero conferir depois. Então, a gente já pode começar ela, depois isso aqui vai ficar salvo, e o pessoal pode dar uma olhada no que ficar posteriormente, né? Eu estou Pronto. tentando adicionar a doutora Paula, mas eu acredito que a gente pode começar enquanto ela não chega. Tá. Então, pessoal, uma boa noite para quem está nos assistindo. Muito obrigado por estarem gastando esse tempo conosco e curtindo esse bate-papo sobre crimes contra a ordem tributária e, em especial, um tema muito complexo e profundo nesse tipo de crime, que é a teoria do domínio do fato. É, agradeço muito ao convite do Dr. Hamilton, né, e uma curiosidade aqui, nós nos conhecemos porque ele foi meu professor em um módulo da pós-graduação e acabou que o assunto, né, a pauta que nós discutimos em um dos dias da pós foi justamente crimes tributários e teoria do domínio do fato. Então, como somos dois entusiastas desses assuntos, acabou que agora, um certo tempo depois, a gente se reencontrou e surgiu esse convite. Então, doutor Milton, muito obrigado. É um prazer estar aqui e tenho certeza que a gente vai contribuir bastante para os nossos ouvintes. Com certeza. João, é uma coisa que eu queria te perguntar, aproveitando. Tu prefere João ou Felipe? Eu sempre chamo de João, mas Ah, eu vi tanto que tu é faz, tanto faz. tanto faz. Beleza. João, um grande aluno, companheiro de academia também, né, João? Exatamente. Ainda temos Cara, esse outro cara fator que em tem comum, vários né? tipos de conhecimento. Praticamos Olha, musculação na mesma academia. é isso aí. Olha, eu estou tentando colocar aqui a doutora Paula, acho que ela está com algum problema. Mas, enquanto ela está entrando aqui, João, eu queria que tu começasse abordando. Essa live a gente já está conversando sobre ela há um bom tempo, né? Uhum. Essa é uma ideia que a gente já teve há algumas semanas e finalmente calhou de a gente conseguir hoje conversar com ele, sentar para conversar sobre isso, né? Então, eu queria, isso foi até uma sugestão tua nesse tema, eu queria até que tu começasse expondo o que que tu entende, por que que isso aqui é um tema que tem uma importância, principalmente para o empresário. A doutora Paula, boa Olá, noite, boa noite. bem-vinda, tudo bem? Tudo Boa noite, doutora jóia? Paula. Boa noite. Perfeito. Eu e o doutor João Felipe, nós estávamos até iniciando já a live, né, conversando sobre o tema, Sim. e eu já apresentei ele, eu gostaria de apresentar a senhora também, a doutora Paula, gentilmente aceitou nosso convite, né, para falar sobre esse tema tão importante. Ela é uma advogada tributarista, tem pós-graduação em advocacia tributária, planejamento tributário, processo tributário, é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB na ANIDEU e colunista da TN Brasil TV.
Então, é uma pessoa que dedica a vida a estudar o direito tributário, que tem conhecimento prático, tem experiência, e eu acredito que vai contribuir, vai enriquecer muito aqui esse debate. Até porque, para nós, né, que somos da área criminal, existem pontos que talvez acabem passando despercebidos, que a gente não entende tão bem, porque a gente não tem essa prática no dia a dia. Então, unindo a visão do tributarista com a do criminalista, eu acho que nós vamos ter aqui o escopo completo do tema. E, desde já, obrigado novamente. E caso a senhora queira complementar mais alguma coisa, pode se apresentar também. Fique à vontade. Eu que agradeço, né? Me senti muito honrada em poder contribuir, né? Lhe agradeço, senhor doutora Milton e o outro doutor também, né? Então, é de suma importância essa live para que a gente possa contribuir com os demais que têm dúvidas acerca do assunto, que é o domínio do fato em crimes tributários, que envolve tanto os contadores quanto os empresários, né? Então, é de suma importância. Eu acho parabéns, doutora Milton, por essa sua iniciativa em poder contribuir com os demais. Parabéns. Muito obrigado, perfeito. Então, acho que nós já podemos até começar aqui. João, quando você estiver só ouvindo, você pode botar no mudo o seu microfone? Eu acho que está dando eco ainda para mim. Tá. Se for possível, aí quando tu for falar, tu pode tirar do mudo, beleza? Deixa eu ver se melhora. Melhorou. Tá, perfeito. Doutora Amanda está aqui acompanhando a live. Boa noite, seja bem-vinda. Doutora Grande Amanda, ela é a presidente da comissão da parte penal, né, da nossa subseção de Ananindeua. Seja bem-vinda, doutora Amanda. Perfeito. Doutora, eu queria que a senhora começasse até, porque eu queria primeiro uma base do direito tributário, né, uma explicação sobre o que é responsabilidade tributária, esses conceitos mais basilares, para o público poder já entender, né, esse primeiro ponto, para depois a gente poder aprofundar nessa questão criminal. E aproveitando também, por que a senhora entende que esse seria um tema interessante? Fique à vontade. Pois bem, né? A responsabilidade tributária, ela concerne em dois autores, né? Que, primeiramente, é o contribuinte, né? E como também a responsabilidade do terceiro. Eu vou citar um exemplo em relação da responsabilidade tributária, o IPTU. Vou citar como um exemplo. Que o IPTU, às vezes, ele pode estar no nome da pessoa, por exemplo, pode ser do filho, né? E sendo que o fato, o contribuinte legal, é seus pais sendo responsáveis por este IPTU. Então, para que possamos, na verdade, poder tipificar em casos de um fato na esfera penal, precisa-se verificar todas essas vertentes para que possamos analisar cada caso concreto para podermos tirar as devidas conclusões de cada caso nesse sentido, da responsabilidade tributária. Sim. Eu lembro que quando eu ainda estava na faculdade, né, eu fui aluno do professor Anijá, não sei se vocês conhecem, o defensor público, ele falava muito, né, que existe, na verdade é uma coisa que muitos professores de direito tributário dizem, da proximidade do direito penal com o direito tributário, né, justamente pela essa questão do princípio da legalidade, da tipificação, da subsunção da conduta à norma. Então, são áreas muito próximas mesmo. Né? Eu já ouvi até dizer que no tributário é onde o Estado atinge também liberdades individuais do cidadão, mas sem os temas de sangue, inclusive, né? Dos delitos de sangue do crime, mas estão presentes aqui no criminal e no tributário. Então, esse tema que nós escolhemos, a teoria do domínio do fato, só para explicar um pouco sobre ele, o que significa, né, o domínio do fato? Porque essa é uma teoria que ela é alemã, né? Ela nasceu nos estudos do Hans Bergson e também foi aperfeiçoada no Klaus Roxin.
E qual que era a finalidade dela? Era de identificar, de uma maneira mais precisa, a autoria do fato. A autoria de indivíduos que possuíam o controle da conduta delitiva, por mais que não fosse eles que praticasse. Então, nós estamos falando aqui de estruturas, organizações. Então, é por isso que se adequa muito, né, tem sido muito utilizada justamente no campo empresarial. Porque toda empresa tem que ter uma estrutura, um organograma, tem cargos em que existe um dirigente responsável pela fiscalização de condutas de subalternos. Então, essa é uma teoria que tem tido uma aplicação muito grande e ela foi muito discutida no tempo da época do caso do Mensalão. Sim. E na época do Mensalão, muitos doutrinadores criticaram a aplicação que foi feita pelos ministros do STF, porque muitos desses ministros utilizaram aquilo que a doutrina entende como uma aplicação indevida. Eles entendem que, na verdade, a aplicação da teoria do domínio do fato, no caso do Mensalão, foi feita como um subterfúgio para um atalho para condenar, mesmo que não tivesse uma base sólida de provas, né? Então, por que eles falam isso? É até aquela máxima que a gente costuma citar da época da Operação Lava Jato, né? O João deve lembrar que eles falam, que é uma citação que fizeram do procurador de que não havia provas, mas havia convicção. Pode até lembrar desse cara. Essa é uma frase que, na verdade, ele nem disse expressamente, né? Mas parece que foi uma dedução do que foi dito ali, com base em tudo que eles tinham afirmado. E só para exemplificar, a teoria do domínio do fato, ela sempre vai focar nesse mentor intelectual, nesse líder dessa organização que teria um poder sobre seus subalternos, né? Toda vez que falo do domínio do fato, eu lembro muito daquele caso do Charles Manson, né, que era um líder de uma seita, que ele pediu para um dos seus seguidores assassinar, né, o diretor de filme. Eu não recordo agora, acho que era o Polanski, né? Não sei se vocês sabem dessa história. Ele acabou assassinando a Sharon Tate, né? Então, acho que nesse caso é muito emblemático essa ideia de que o autor também pode ser quem não praticou o delito, né? Ou seja, o Charles Manson não foi ele que foi ao local do crime e praticou o homicídio, não foi ele que esfaqueou a moça, ele não fez nada, mas ele foi o mentor intelectual, foi ele que liderou, né, a seita de subalternos que foi ao local do crime praticar a conduta. Então, eu não sei confirmar se eles utilizaram a teoria do domínio do fato, mas o raciocínio é parecido. Esse raciocínio de que o líder teria o controle do domínio do fato, porque se ele tivesse ligado para os subalternos dele e mandado que eles parassem, eles teriam obedecido. Então é isso. Essa questão de hierarquia, essa questão de poder, de controle sobre a conduta de alguém que está abaixo do líder, né? E muitas vezes a hierarquia poderia ser utilizada como um escudo, né, para não ser identificada uma possível autoria, e poderia falar, não, tudo bem, esse crime foi cometido por um funcionário meu, mas não fui eu não fiz nada, eu não pratiquei nenhuma conduta. Então a teoria do domínio do fato ela vem buscando como altar essa lacuna, né, suprir este tipo de argumento. Mas qual que é o risco disso? O risco é justamente a questão da convicção sem prova, né? A questão de que o domínio do fato ele não é provado. O domínio do fato ele é presumido. Ou seja, só com base no fato do empresário. Acho que o exemplo do empresário ele é muito bom para a gente entender aquilo que a gente está trazendo aqui, essa crítica. O empresário, o dirigente empresarial, só pelo fato dele estar em cargo, ele acaba sendo acusado, responsabilizado penalmente por conta de atos que, na verdade, foram praticados pelos seus funcionários. Exato. Esse que é o ponto. A teoria do domínio do fato na aplicação de crimes tributários, porque eu acredito que a doutora pode até explicar melhor, mas o dia a dia de uma empresa não é o empresário, geralmente, que pratica os atos tributários, né, que executa os atos tributários, são contadores, é o setor financeiro, contábil. Então, como é que fica essa questão? Muitas acusações elas acabam sendo direcionadas a identificar uma conduta de crime tributário do empresário apenas com essa
premissa de que ele está num cargo de direção, ele está em um cargo elevado, então ele teria, sim, o domínio do fato de que ele tem o domínio sobre seus funcionários, o que às vezes não é correto, né? Porque isso tem que ser provado, tem que ser provada a consciência dele sobre esses fatos, tem que ser provado que ele sabia, tem que ser provado que ele deu a ordem direcionada a possivelmente manipular uma informação que está sendo prestada pelo setor contábil. Então não é algo tão simples, não pode ser algo automático, né? Basicamente, esse é o tema que nós estamos trazendo. Então, doutor, só uma observação nesse sentido, porque esse tema, de fato, ela engloba aos empresários, às empresas, porque elas possuem, né, as suas ramificações internas, por exemplo, a contabilidade. E muitas empresas, elas terceirizam um, uma empresa, um escritório de contabilidade que para que possa fazer as execuções, as escriturações das suas notas fiscais, como seu balanço, enfim, toda a parte fiscal dentro da empresa. Então, nesse sentido, eu digo assim que é muito salutar, né, termos essa consciência e termos essa orientação para que principalmente os contadores, que eles irão realizar o manuseio desse contato diretamente ao empresário, é ter o respaldo de que tudo foi executado, né, de que tudo foi, por exemplo, pode ser também, né, por esse motivo que é tudo de acordo com o caso concreto. Porque pode ser que o contador ele não tenha, vou citar um exemplo, não tenha entendido a interpretação de uma lei acerca das suas alíquotas, porque temos três, né, temos os impostos municipais, estaduais e federais. Então, por falta de interpretação adequada, né, da sua base de cálculo, da alíquota adequada, pode ser que seja que ele estava de boa fé e, de fato, foi inocente. Então, é por esse motivo que é muito minucioso essa questão, esse tema, e muito delicado, porque tudo vai depender do caso concreto, do que principalmente a empresa e os seus prestadores de serviços não utilizaram a má-fé para que esteja tipificado aquele determinado crime, por exemplo, de uma sonegação fiscal, nesse sentido. E esse ponto é muito importante, doutora Paula, porque... Desculpa, Milton, tu ia falar alguma coisa? Tá. Que assim, só para situar também os nossos colegas, advogados ou não, que estejam assistindo, o crime tributário, ou melhor, os crimes tributários, eles são muito sui generis dentro do nosso ordenamento. E eles têm algumas particularidades que a gente não vê naqueles crimes normalmente materiais que a gente ouviu ali durante as aulas de direito penal na faculdade. Para o leigo, ou até para o advogado que não é habituado com o tributário ou com o penal, né, em especial com o penal tributário, a gente acha que sonegar imposto, fraudar uma nota, emitir uma nota fria, de maneira é um mero débito tributário, é um débito administrativo, quando na verdade não é. E é importante a gente começar a compreender o escopo do crime tributário pelo dolo. Por quê? Porque tem muita gente que acha, por exemplo, que você dever um imposto, você estar inadimplente com aquela fazenda, implica que você está cometendo um crime. Graças a Deus que não é assim, né? Porque senão, gente, metade da população estaria presa. Né? Eu não sei as estatísticas precisas. Eu acho que agora, maior, né? Acho que mais que a metade. Maior, né, doutora? Agora imagine a pessoa que deixou de pagar ali uma mensalidade do IPTU dela. Você já pensou se fosse crime? Seria realmente um absurdo, né? Só que tem gente que acha que isso é crime, né? Tem gente que acha que além do nome dela ir para o Serasa, para inscrição de dívida ativa, ela pode ir presa, quando na verdade não. E por que dever, né, estar inadimplente
inadimplente não é crime? Por vários motivos. Primeiro, no direito penal, a gente só admite imputação de culpa se aquilo estiver previsto em lei. Então, diz o brocardo latino, né? Nulla pena sine lege. Nesse caso, a gente precisa de uma lei o quê? De uma lei escrita anterior. Se a gente não tem uma lei que diz dever tributo é crime, a gente não pode considerar que isso seja crime. Além de que não existe previsão no nosso ordenamento de prisão civil por dívida, salvo casos de alimentos, que é uma outra seara. Agora, qual é a grande particularidade dos crimes tributários? É o dolo de você suprimir ou reduzir o pagamento desse imposto. Então, perceba, vamos diferenciar. A pessoa que está ali com uma certa dificuldade financeira e ela fala assim, esse mês ou eu pago a minha conta de luz ou eu pago meu IPTU. E ela resolve não pagar IPTU. Ela não comete crime, ela está com uma dívida. Agora, a pessoa, o empresário, já que estamos falando aqui de empresários, que fala assim, o meu faturamento está baixo, a minha empresa não está rendendo como deveria, lucrando como deveria. Então eu vou diminuir a alíquota desse ICMS, eu vou, no meu livro de saída, por exemplo, que é o que representa a venda efetiva realizada por aquela empresa, o empresário ou um contador, um chefe ali de estoque, alguém nesse sentido, resolve imputar um valor menor nessa nota. E aí veja, qual é o dolo dele? Bom, o dolo dele não é não pagar, como é o primeiro caso da pessoa que está inadimplente. Não é que ele não queira pagar. Ele até quer pagar. Só que ele quer pagar o quê? Menos do que aquilo que é estabelecido em lei que ele deveria pagar. Então, perceba, uma fraude fiscal, o dolo dele é de não entregar o crédito tributário que foi gerado ali e já é esperado pelo Estado como algo devido, como algo certo, é entregar a menos. Deixar de dar ao Estado aquilo que já é previsto como dele. É nesse momento e com esse tipo de dolo, com esse tipo de intento, que se configura ali a conduta com um dolo capaz de materializar um crime material, por exemplo, contra a ordem tributária. E aí, dentro desse dolo de suprimir ou reduzir tributo, a gente tem, por exemplo, as hipóteses que estão ali nos incisos de 1 a 4 do artigo 1º da Lei 8.137, que é a lei específica de crimes contra a ordem tributária. Mas, assim, só para tranquilizar quem estiver nos assistindo, fique tranquilo que se você deixou de pagar seu IPTU, deixou de, porventura, recolher um ICMS ali, desde que você não tenha feito nada para pagar menos do que deveria, em tese você não cometeu crime nenhum. Gente, desculpa, falei demais agora. É só para esclarecer, porque é um tema muito cheio de nuances. Inclusive o STF, né, João? Só complementando o que você falou, o STF ele já se debruçou sobre essa questão de que o inadimplemento fiscal ele não pode ser um sinônimo de crime. O crime tributário ele tem que ter uma reprovabilidade a mais. Tem um voto excelente do ministro sobre isso. Ele fala, por exemplo, sonegação. Ele acredita que deve haver o elemento da fraude. Então, não é apenas deixar de pagar, mas ao prestar informações incorretas, tentar induzir em erro, o Estado está fraudando, está prestando informações falsas. Né? Então, tem um dolo de enganar, um dolo de fraudar. A apropriação indébita tributária, a gente já conversou uma vez sobre esse tema também. O STF teve um julgado recente, onde eles discutiam sobre a tipicidade da apropriação indébita tributária, e o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que haveria o crime de apropriação indébita tributária
caso houvesse a contumácia na apropriação, ou seja, o, Comportamento o comerciante, reiterado, por né? exemplo, o comerciante, na hora que ele vende o produto, então ele já desconta ali o ICMS, né? Se ele desconta o ICMS, a gente deduz que ele vai entregar esse valor para o Estado, o valor que o consumidor está pagando. Só que alguns dos comerciantes não repassam esse valor. Isso seria crime? Por que se deu nessa discussão? Porque o próprio comerciante declarou ao fisco e falou: olha, eu estou inadimplente, eu deixei de pagar isso aqui, mas eu quero pagar. E isso foi interpretado como um crime de apropriação em débito tributário. Então, o argumento da defesa era o seguinte: como que é crime de apropriação em débito se o próprio comerciante está declarando? O próprio comerciante revelou esse fato ao Estado, falando que quer pagar, ele só está inadimplente. Isso tem que ser diferenciado. Mas o STF entendeu que seria um tipo penal se houvesse essa questão da contumácia. Aí a gente já pode entrar num outro debate, até um pouco mais acadêmico, né, se isso aqui seria até um ativismo judicial, porque a contumácia não está presente na legalidade, não está presente no texto da lei penal. Isso foi um acréscimo interpretativo do ministro para dar esse a mais, essa reprovabilidade a mais, que diferenciaria um crime tributário. Né? Então, é um tema interessante, né? Tem muita coisa para a gente conversar. Né, isso porque o Barroso era advogado, né? Isso porque o Barroso era ele era advogado, mas acho que ele não era criminalista, ele era só constitucionalista. Né? Pior ainda, ele que não deveria fazer esse tipo de coisa, mas tudo bem. Mas é um bom ministro. Por mais que eu discorde de algumas decisões, acho que é um ministro que mais acerta. Mas, enfim, só aproveitando outro gancho, você comentou essa questão do dolo, eu queria aproveitar também aquilo que a doutora Paula falou sobre o sistema tributário. É interessante isso aí, realmente é algo que a gente acaba não pensando tanto, mas o sistema ele é complexo. O sistema tributário é complexo. Todos nós temos dúvidas sobre alguma questão de imposto, tenho certeza que todo mundo que está assistindo essa live, nós mesmos aqui já tivemos dúvidas, tem algumas questões que nós não entendemos. Inclusive, tem uma reforma tributária, né, que está sendo discutida no parlamento, que busca simplificar o sistema tributário, justamente porque ele reconhece isso. Então, o que a doutora falou, a doutora Paula, falou: olha, esses contadores, esse setor contábil, pode ser que seja até um erro de interpretação, né, na hora de fazer essa responsabilidade, essa apuração contábil. E, de fato. E o que acontece? Não existe crime tributário culposo, não é? Olha como é importante a gente verificar o dolo, como é importante provar o dolo de uma fé. O contador pode ter sido negligente, pode ter sido imprudente, imperito. Tudo bem, isso aqui são elementos de culpa, não são elementos de dolo. Então, seria fato atípico também, entende? Então, isso aqui também já seria uma defesa nem do empresário, né, mas do contador também. Porque o contador, ele também está em risco, né? Está sob o risco penal. Porque é ele que pratica o ato. Então, ele é muitas vezes visto, desculpa, Hamilton, te interromper, ele é muitas vezes visto como o autor, né? Porque, enfim, tu vai ler uma denúncia, né? E muitas vezes tanto o empresário, né, um sócio financeiro, diretor, né, um responsável financeiro e o contador são tidos como autores ou coautores ali do crime tributário simplesmente porque foi ele que fez o lançamento, né, sem qualquer tipo de comprovação de dolo. Né? Então, é importante novamente que seja observada na denúncia, que seja observado principalmente por nós, advogados de defesa, que a gente tente logo, de início, desconstituir o crime pela ausência de fato típico. A gente não tem uma conduta dolosa e não há previsão legal de crime contra a ordem tributária na modalidade culposa. Na verdade, né, doutor, são dois elementos super importantes, como vocês bem salientaram, que é o dolo e também na materialidade. E é por isso o motivo que eu sempre costumo pontuar sobre os respaldos. Temos que ter na materialidade, aquela comprovação da conduta e do resultado. E é de suma importância ter essa ligação, né?
tanto com o diretor, gerente, principalmente os contadores, têm que ter esse respaldo para que uma possível situação como essa, né, comprovar a materialidade, o dolo, né, com os elementos comprobatórios, né, que ele foi inocente ou que houve indícios do empresário para que ele possa executar nesse sentido. Então, a materialidade e o dolo são dois elementos super importantes e que devemos ter essas minúcias, né, para podermos fazer essa análise bem pontual acerca desse crime. Com certeza. Não apenas o elemento subjetivo, né? Você está falando também o nexo de causalidade, né? Todos os Exato. pressupostos do tipo Sim. penal mesmo, da configuração de um crime. A teoria do crime é isso, né? Quais são os ingredientes que formam o crime? Se um desses ingredientes não está presente, então é fato atípico, de fato, né? Agora, só retornando ao tema do domínio do fato, João, se queria que tu expusesse aqui para a gente essa questão, né, da responsabilidade do empresário, do sócio, e o que essa aplicação da teoria do domínio do fato pode ser controversa, só desenvolvendo mais, né, tudo isso que a gente já está falando. Né? Perfeito. Então, o que é importante a gente ter em mente quando a gente está falando de crime tributário e está falando de empresa? Empresas, normalmente está falando aqui de empresas que têm um porte já considerável, tá? Por quê? Porque também já foi decidido pelo STJ, se eu não estou enganado, e aí eu vou pedir para o Milton me corrigir, porque ele é mais ligado com os números aí. Mas já foi Pode deixar que eu definida. separei aqui os precedentes, daqui a pouco eu já vou trazer Perfeito, aqui para a gente. perfeito. Mas já foi há um certo tempo, acho que desde 2017, 2016, os parâmetros de insignificância de crimes contra a ordem tributária. Então, só para a gente entender aqui, digamos que o promotor esteja diante de algo que ele está convencido que seja um crime contra a ordem tributária na ordem de, vamos dizer aqui, 15 mil reais. Tá? O Estado, o todo-poderoso Estado, já sabe de antemão que para que haja persecução criminal desse tipo de crime, ele vai gastar pelo menos 20 mil reais. Então, percebe, não existe lógica do erário público ser sangrado em 20 mil reais para tentar conseguir de volta 10. Mesmo que a gente fale de correção, mesmo que a gente fale de mora aqui, não faz muito sentido. Então, quando está diante de um patamar abaixo de 20 mil, esse crime, suposto crime, ele já resta prejudicado pela incidência da insignificância, do princípio da insignificância ou da bagatela. E a mesma coisa vale do ponto de vista administrativo, se eu não estou enganado. Então, percebe, se a gente ultrapassa disso e o promotor vai fazer uma denúncia, a gente está falando normalmente, no contexto de grandes empresas, de montantes vultosos de dinheiro. Tá? O problema é que essas empresas, né, elas têm uma estrutura muito grande em termos de pessoal e de procedimentos, e essa pulverização de ordens torna muito difícil com que seja determinado exatamente quem teve o dolo ou se teve o dolo de sonegar, tá? Ou de reduzir ou suprimir tributo. E de forma que a teoria do domínio do fato, muitas vezes ela é usada como um grande guarda-chuva, um grande abarcador de qualquer pessoa que possa ter alguma responsabilidade financeira. E a gente começa por quem? Começa por quem está no topo da pirâmide. Então vamos atrás dos sócios, vamos atrás dos diretores, vamos atrás de toda pessoa que tem envolvimento financeiro, contadores, administradores. E aí todo esse conjunto de pessoas que supostamente tem alguma atribuição financeira acaba sendo prejudicado, acaba sendo denunciado por cometer um crime. Só que a teoria tenta imputar para uma das pessoas como um mandante.
né, como alguém que comandava toda essa equipe para que se fosse sonegado. Só que muitas das vezes, o que a gente vê, né, Milton, pela nossa experiência além desses casos, é que há convicção, mas não há prova, né? Citando o exemplo que tu deste ainda agora. Então, a teoria do domínio do fato, ela representa um risco, tá, para as pessoas que têm atuação administrativa barra financeira dentro de uma grande empresa, porque havendo ali algum tipo de denúncia, algum tipo de indício de ilícito, ela pode ser imputada como um coautor de um crime contra a ordem tributária. Isso é muito arriscado, né? Porque muitas vezes essas denúncias elas são feitas sem uma fiscalização, com um mero relatório de balanço financeiro. Então, perceba, a acusação ela não tem contato, muitas das vezes, quase sempre, não tem contato com aquilo que está acontecendo dentro da empresa. Ela tem contato com o quê? Ela tem contato com relatórios, com papéis, com documentos, mas ela não consegue imputar objetivamente falando, olha, esta pessoa aqui comanda esta organização, a ação dela é tal, o dolo dela é uma outra coisa aqui, e essa daqui foi a pessoa que agiu como partícipe. Esse detalhamento, esse esquadrinhamento, ele não está presente na maioria das denúncias. O que a gente vê é, às vezes, um certo malabarismo, né, um emprego de diversos tipos de teoria, dentre eles a teoria do domínio do fato, para tentar embelezar a denúncia na tentativa de criminalizar alguém, infelizmente. É verdade, com certeza. A senhora quer acrescentar alguma coisa, doutora? Não, perfeitamente. O doutor João salientou perfeitamente. É isso mesmo. Eu queria aproveitar, já falando dos precedentes, né? Eu trouxe uma jurisprudência aqui, porque assim, a gente está comentando sobre esse caso o caso Mensalão, e lá o Supremo Tribunal Federal não era questão de crime tributário, né, mas eles aplicaram a teoria do domínio do fato em crimes de corrupção, crimes praticados por políticos, né, justamente citando essa questão de que pelo cargo eles teriam domínio do fato sobre os subalternos, então utilizaram para condenar alguns políticos. Tudo bem. Mas, mais recentemente, inclusive tem um HC, deixa eu ver se eu consigo colocar visualmente aqui para vocês, só um minuto. Esse HC, habeas corpus 968598. São Paulo. Ministra Daniela Teixeira, isso, de São Paulo. E aí, esse HC aqui é muito interessante, muito importante esse voto dela. Eu grifei aqui alguns trechos, só para a gente analisar. Aqui ela fala sobre o tema, né? Condenado a 3 anos de reclusão, a pena baixa, né? Regime inicial aberto. E se fundou no emprego da teoria do domínio do fato. Tudo bem. Eu vi um equivocado emprego da teoria do domínio do fato ali. Equivocado emprego da teoria do domínio do fato, exatamente. Eu vi. Aí olha só o que ela fala. Tem tanta coisa, eu fui grifando, isso aqui é aquele tipo de texto que a gente vai grifando, a gente grifa tudo, né? Uhum. Mas eu acho que essa aqui é a parte mais interessante. Olha, que ela fala assim: todas essas presunções têm um problema comum e prévio. Não se deve perquirir o que sabia o agente sem antes afirmar o que ele fez. Ou seja, em momento algum, o tribunal indicou o que o paciente fez, como contribuiu para as mencionadas fraudes. E aí, olha as perguntas que ela vai fazendo. Ele deu a ordem para que os contadores perpetrassem as fraudes? Ele determinou que os diretores das empresas elaborassem declarações falsas? Essas condutas poderiam gerar responsabilidade penal do agente, mas se efetivamente fossem a base da sua responsabilidade, deveriam ser provadas. E isso o tribunal não mostrou em seu acordo. Basicamente é isso. Perfeito aqui o voto da ministra Daniela. Ela fala: não se nega que a contratação de terceiros não afasta a responsabilidade do sócio por eventuais fraudes. Porém, é preciso demonstrar que a conduta que o sócio praticou para contribuir com as fraudes cometidas por esses terceiros. Né? Então, em suma, é isso. A questão é que não é por causa que ele
ostenta uma condição de dirigente empresarial, não é porque ele tem um cargo onde ele tem uma função de liderança, de fiscalização, que ele possui um domínio do fato automático. Esse domínio do fato ele não pode ser presumido, ele tem que ser provado também. Exato. Então, pode ser aplicada a teoria do domínio do fato? Pode, mas ela não pode ser um atalho para a falta de prova, né? Para a falta de elementos probatórios. Tem um outro precedente, recurso especial 1854-893 de São Paulo, esse aqui é do ministro Rogério Schietti. Eu vou ler bem rápido aqui, mas a ideia é a mesma. A gente fala, não há como imputar o delito de sonegação de tributo com base única e exclusivamente na teoria do domínio do fato, máximo porque não houve descrição de nenhuma circunstância que indique aquilo que a doutora falou, o nexo de causalidade, o qual também não pode ser presumido. Então, na hipótese, o quadro fático descrito na imputação é mais indicativo de conduta negligente ou imprudente. A constatação disso é reforçada pela delegação das operações contábeis sem a necessária fiscalização, situação que não se coaduna com o dolo, mas se aproxima da culpa em sentido estrito, não prevista no tipo penal em questão. Então, aqui é um recurso especial. É tudo isso que a gente está conversando. Está aqui na jurisprudência. Estamos respaldados pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o ministro Rogério Schietti e a ministra Daniela. Maravilha. E um recurso especial, né, que nós sabemos que é muito complicado de ser conhecido, né, e ainda mais provido. Né? Então, aqui o STJ afirmando um importantíssimo precedente. E também tem um julgado do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus 136-250 de Pernambuco, do ministro Ricardo Lewandowski, também orientado nesse sentido, de que a denúncia, que é meramente genérica, fundamentada na teoria do domínio do fato, é uma denúncia, uma acusação inépita. Então, aqui ele concedeu a ordem para trancar a ação penal, que ele entendeu que isso aqui não é algo que inviabilizou o processo penal. Não tem como se defender de algo que você não apresenta prova, que você não apresenta uma descrição da conduta. Qual foi a conduta que o sócio praticou? Então, tudo isso tem que ser analisado pelo advogado, pela defesa, isso tem que ser muito bem trabalhado. Tanto da conduta quanto do resultado também, né, doutor? Tem esses dois Exatamente. elementos de suma importância, né, para que qual foi a conduta, qual foi a prova, né? Por esse motivo, o respaldo ele é fundamental. Com certeza. As orientações corretas da contabilidade, do diretor, através de e-mail, né? Salientando sobre aquela alíquota, como deve proceder em relação à base de cálculo. Então, todas essas minúcias elas devem estar bem pontuadas. A prova de respaldo, né, para si próprio e para a empresa. Isso que a senhora comentou é muito importante. Inclusive, era justamente que eu ia começar a lhe questionar que é uma área mais voltada ao compliance, já, o compliance tributário, o compliance fiscal, os instrumentos preventivos para o empresário. Né? Eu queria justamente saber isso, se a senhora tem conhecimento dessa área. Mas a senhora já até comentou, né? Quais são os cuidados que o empresário tem que tomar. Essa questão do e-mail é interessante, é importante mesmo, para se resguardar, né? Se proteger, caso venha algum tipo de processo nesse sentido. Bem, um dos principais, as ferramentas principais que sempre oriento é o planejamento. Planejamento acerca do seu faturamento atual, né? O planejamento de quanto aquele empresário ele tem que se resguardar financeiramente em termos do seu faturamento para verificação da base de cálculo, porque o nosso sistema tributário ele é progressivo, ou seja, quanto mais se fatura, maior a alíquota ela é calculada de acordo com a sua base de cálculo. Então, o planejamento tributário ele é fundamental para trabalhar, para que a empresa venha a trabalhar a título de prevenção e respaldo de todas essas vertentes que nós estamos pontuando com este tema. João, tu quer contribuir alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Eu acho que, em termos de compliance, uma coisa é bastante interessante e pode ajudar muito
ou prejudicar muito o empresário é a documentação de processos. Tá? Então, o estabelecimento de processos e procedimentos internos à empresa, ele pode, no caso de uma denúncia infundada, ajudar a comprovar que as condutas exercidas por cada uma das pessoas denunciadas não fogem àquilo que está estabelecido no manual da empresa e que são procedimentos dentro daquilo que é o padrão, daquilo que é o esperado. Por que eu estou dizendo isso? Muitas das vezes, quando a gente tiver uma denúncia, né, a teoria do mínimo do fato é usada como guarda-chuva para abranger o máximo de pessoas possíveis. E a gente sabe que o processo penal em si, ele já é uma pena. Né? Na teoria, a gente vai aguardar um processo justo para que lá no final se tenha uma pena se ela for necessária. A verdade é que quem está sendo acusado, que está sendo investigado, está passando pelo processo no polo passivo, já está sofrendo uma pena, né? Psicológica, social, familiar. Né? Então, o processo penal ele atinge o indivíduo em várias camadas diferentes. E nesse momento de fragilidade, o indivíduo ele é capaz até de admitir uma culpa que ele não tem, em prol do alívio, em prol de fazer com que aquele tormento acabe. E nessa, ele pode acabar se incriminando por algo que ele jamais fez, né? Ou assumindo uma culpa que é de uma outra pessoa. Então, eu penso que o estabelecimento de condutas internas à empresa, com as previsões legais, dentro, por exemplo, com o que estabelece a profissão, as regras que regem a profissão de contador, com as regras que regem a profissão do administrador, elas são de extrema valia para que se comprove, numa eventual denúncia, que cada profissional exerceu aquilo de acordo com a boa técnica da sua profissão, tá? E isso esvazie a denúncia logo no primeiro momento, para que a gente atinja, né? Eu, pelo menos, nunca vi, né, Milton? Absolvição sumária em crime contra a ordem tributária. Eu, pelo menos, nunca vi. Gostaria de, né, alguma vez na vida enxergar isso, mas eu acredito que seja uma ferramenta importante. Por um outro lado, se a empresa ela tem condutas bem estabelecidas, procedimentos, processos, e alguém não segue, esse elemento pode ser usado, né, ou melhor, esse fato pode ser usado como um elemento de convicção da acusação, né, como um desvio de conduta, né, que vai fortalecer ali aquela presunção de culpa, né, aquela presunção de dolo, tá? Que esse imputado tenha. Então, eu acho importante que o compliance é uma ferramenta extremamente útil, tá? Não só do ponto de vista jurídico, mas procedimental também. Ele tem que ser usado com sabedoria, porque senão ele pode acabar se voltando contra a empresa e contra os sócios se não for bem utilizado. Tem um professor, acho que é Giovanni Savelli, o nome dele, fez uma especialização na PUC, né? Ele dava aula sobre compliance, ele falava justamente isso. Ele dizia que aqui no Brasil, diferente ali dos Estados Unidos, da Europa, às vezes o compliance ele acaba sendo mais prejudicial para o empresário, né? Porque ele não vira um argumento de o empresário está se defendendo, está se protegendo, se resguardando. Ele vira um argumento de, vocês estão vendo, mesmo com tudo isso, ele estava ciente de que isso estava acontecendo, porque está tudo documentado aqui, né? Então isso agrava. O compliance, que devia ser um instrumento de defesa, acaba sendo um argumento que reforça a acusação, né? Então, perfeito, tu colocaste aqui. É importante o compliance, é evidente, é algo imprescindível hoje, mas tem que ser realmente feito com sabedoria, tem que ser feito com muito cuidado, porque realmente pode se voltar contra o empresário. Doutores, já são 7h50, nossa live daqui a pouco vai ser finalizada pelo próprio Instagram, então só para a gente finalizar, sem nenhum
nenhuma interrupção aqui, eu já queria partir para as conclusões, né? Eu queria que vocês dessem alguma dica, se vocês quiserem também, se vocês tiverem alguma coisa interessante para sugerir ao público, livro, artigos, qualquer coisa que vocês julguem interessante, e uma mensagem final também sobre esse tema e para o encerramento. Né? Eu acho que eu vou começar pela doutora Paula, né? Primeiras damas sempre. Então, Já é falar isso. Primeiras damas. Doutora fica à Paula, por vontade. favor. Pois bem, né? Então, esse tema, mais uma vez agradeço, né, doutora Milton, doutor João, né, de enfatizar, de restabelecer esse tema, porque, infelizmente, o nosso sistema tributário, ele é muito complexo. Agora, com a reforma tributária que ela irá iniciar-se no próximo ano, ficará mais ainda, porque até o período de 2026 a 2033, vejam só, todo esse lapso, nós iremos utilizar dois sistemas. Um por si só já é super complexo, imagine dois simultaneamente. Então, sobre esse tema, é muito importante, né, verificar os artigos. Eu gosto muito do Pablo Rodrigo Asli, que é a teoria do domínio do fato, em sua primeira edição, acredito que os senhores já tenham escutado falar desse autor. Muito bom livro, que ele determina de forma minuciosa, né, a teoria do domínio do fato, e explicando sobre também os crimes tributários. Né? Então, antes de iniciar qualquer leitura acerca desse tema, é imprescindível, né, compreender que a aplicação da teoria não se baseia apenas na posição hierárquica do indivíduo da empresa, mas sim na análise do seu controle sobre a prática do crime. Ou seja, temos que fazer toda essa análise de forma bem criteriosa para identificar o dolo e da materialidade, né? Vendo os documentos comprobatórios para que se possa chegar numa análise concreta. Então, a minha mensagem é nesse sentido. Excelente. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Eu acho que foi muito proveitoso, muito produtiva a conversa. Né? A senhora contribuiu aqui, trouxe umas informações que eram até dúvidas que eu tinha com essa questão da área tributária. Né? Muito obrigado mais uma vez. E, quem sabe, a gente fale de outros temas, né? A Claro. gente passa por eles no futuro. Essa da reforma tributária é uma coisa que eu penso também, como é que vai ficar com essa questão da reforma que a senhora acabou de falar? Os dois sistemas tributários vão ficar ao mesmo tempo, é isso? Exatamente. Porque em alguns tributos ele vai iniciar a partir do próximo ano, mas sendo que vai galgando lentamente, ou seja, não são todos, né? Então, nosso sistema, os entes federativos, eles têm que estar se comunicando, têm que fazer as suas devidas arrecadações. Então, até 2033, até na finalização do procedimento da reforma tributária, os dois sistemas eles irão se comunicar. E Inclusive, aí no eu último penso dia que 13, eu organizei o primeiro simpósio da reforma tributária, que foi lá na Unama BR, com vários advogados renomados, né? Doutor Michel Viana, doutor Gabriel Águila. Então, foi muito importante mesmo para poder compreender como os escritórios vão se posicionar, os escritórios de advocacia, desde o advogado autônomo, quanto que rege no regime do Simples Nacional, quanto ao do presumido. Então, foi muito bem colocado, né, para proporcionar a tirada de dúvidas em relação ao nosso sistema tributário. Foi muito importante. que bacana, muito interessante. E já traz dúvidas também dos reflexos disso na seara penal, né? Até nisso que nós comentamos aqui sobre a questão do dolo e vai tornar mais complexo no sistema. Né? É um Exatamente. tema interessante. João? Bom, a dica acadêmica para entender um tema tão complexo,
se for ler um tratado de direito penal e um tratado de direito tributário, você vai gastar pelo menos alguns anos estudando em profundidade as obras. Então, a minha dica é Crimes contra a Ordem Tributária, do Hugo de Brito Machado. Eu ganhei de um chefe meu. Era um livro que estava com 10 anos de atraso. Mas, assim, ele é fantástico por dois motivos. Primeiro, o saudoso Hugo de Brito Machado, ele foi juiz federal, TRF5, lá em Recife. E ele é tributarista. É um juiz aposentado, tributarista, tá? E o livro ele é dividido em duas partes. Ele tem um curso de direito penal para tributaristas e um curso de tributário para penalistas. Então, assim, ele é fantástico, porque se você for de uma área ou de outra, você vai se entender. E você pode começar o livro por onde você bem entender. Ele não é um livro Qual para é excelência. os estudos de direito penal tributário, né? O que eu ainda tenho é o Crimes contra a Ordem Tributária. Eu tinha uma versão de 2010 dele, do Hugo de Brito Machado. Hugo de Brito Machado. Também tem esse que é os estudos de direito penal tributário, que ele já é mais lento do que esse, já é de forma mais assim para iniciantes mesmo, para poder compreender esses dois elementos, esses dois ramos do direito, tanto penal quanto tributário. Uhum. Eu acho que ele abrange, na medida certa, os dois temas, principalmente para quem está começando, porque não é fácil. Não é um tema fácil, não é algo que pode ser compreendido com uma noite de leitura. Né? Não é um tema que você pode estudar um resumo. Você precisa de profundidade para entender bem. Né? Agora, a dica para o empresário, para o contador, é o seguinte. Primeiro, tenha uma rotina clara do que você está fazendo, estabeleça procedimentos e, se possível, já desde o começo, tenha compliance, documente tudo que for feito. Tá? Esses registros podem servir de prova que você não cometeu um crime, tá? Então, mantenha o seu arquivo por pelo menos 5 a 10 anos, tá? Essa é a dica. E, puxando para um gancho que, particularmente, eu tenho com a Milton, né, que é a academia, é o seguinte, se você é empresário, é muito interessante que você tenha uma equipe azeitada, tá? Entre o seu contador, o seu advogado e a pessoa que faz ali o operacional da sua empresa. Tá? É muito importante que esses profissionais dialoguem, estejam devidamente cientes um das movimentações do outro para evitar esse tipo de problema. Tá? Porque muitas das vezes as pessoas fazem as coisas da cabeça dela, porque elas acham que é certo, sem dolo. Só que aí não é a visão da acusação. E aí a gente já sabe onde é que isso desemboca. Né? E é uma dor de cabeça gigantesca para qualquer pessoa que esteja sendo acusada. Então, a dica para o empresário é integre as suas equipes, seus jurídicos, sua contabilidade, seus funcionários, para que eles se conheçam muito bem, para que eles saibam um dos procedimentos dos outros e procurem evitar esse tipo de litígio no futuro. Eu acho que a doutora Paula caiu. Ela caiu. Caiu. Só para finalizar, eu também vou deixar aqui uma dica. O livro aqui, Crimes contra a Ordem Tributária. Esse aqui é um clássico, né, do César Roberto Bittencourt, Luciana de Oliveira Monteiro, que é uma obra que nós utilizamos muito aqui no escritório. Eu sou do escritório Sassouza Advogados. Nós atuamos em crimes tributários e crimes da criminalidade econômica, empresarial. Então, esse aqui é um livro que ele é básico, mas ao mesmo tempo ele se aprofunda do jeito certo, entende? Então, é o que você precisa naquele momento, ele vem e traz a resposta do jeito mais adequado e de um jeito muito completo, mas de um jeito claro também. Então, isso é algo que sempre é importante, né? Uma linguagem simples, uma linguagem didática, isso é algo que faz muita diferença no dia a dia. Então, eu acho que é uma obra muito, muito boa, muito importante e excelente para começar também, né? Você se aventurar a estudar essa área dos crimes tributários. Então é isso, pessoal. Pode falar.
uma coisa, né? Pô, aqui entre nós, o criminalista que não tem aqueles 5 ou 6 volumes do Tratado de Direito Penal do César Roberto Bittencourt, dá nem para dizer que o cara é criminalista, é obrigatório ter na prateleira. E aí depois deles, esse daí, e tem um tratado também, né? De Direito Penal Econômico, se eu não estou enganado. Esse eu não tenho ainda, vou comprar um dia. Mas perfeita dica. O César Roberto é sempre uma aposta certa, né? Sim, com certeza. Um grande estudioso. Mas é isso. João, mais uma vez, obrigado. Eu já tinha agradecido a doutora. Eu te agradeço também. Essa live ela partiu de uma sugestão tua, né? Uma iniciativa tua. E acho que foi muito, muito bacana ter esse papo aqui. Esse que é um tema muito, muito legal mesmo. Então, te agradecer aí por ter comparecido, aceitado esse convite, conversado. E qualquer coisa, a gente vai marcando outras lives aí. Perfeito, Hamilton. Eu que agradeço. Foi um grande prazer de conversar sobre esse tema que a gente já conversa informalmente pelo corredor da faculdade, né? Às vezes até na academia. E é isso. Precisando, tem muita coisa para conversar. Ideia. Nossa, sempre tem. Um grande abraço aí para também quem está nos assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado. E o Hamilton faz lives aqui de tempos em tempos, né? Com certeza. Muito obrigado a todo o público. Eu vi que a doutora Ananda Barbosa, Ananda, uma criminalista, uma advogada, mas também uma influencer, uma pessoa que entende da linguagem do jornalismo. Seja bem-vinda também. Bem-vinda não, que acabou a live. Mas muito obrigado a todo mundo. Eu vi que o pessoal do Matrimônio, Carlos, Bismarck, Albuquerque, não sei se ainda estão aqui, mas eu agradeço pela audiência, pelo interesse. E é isso. Nos vemos na próxima semana. Perfeito. Até logo, Milton. Valeu.